Pessoal, como vocês estão? Vamos para a nossa 8ª aula de Pilates em casa. Mas antes de começar, eu vou tirar algumas dúvidas que me perguntaram via direct, tá? Uma das dúvidas foi sobre o que utilizar para fazer as aulas em casa. Bom seria um colchonete de uma espessura interessante, né? Um pouquinho mais grosso, para você ter um apoio, um conforto melhor, né? Para a sua coluna, para o seu cóccix, para o seu cotovelo. Mas, Flávio, eu não tenho esse colchonete em casa. Então, o que eu posso utilizar? Eu, até a 7ª aula, eu utilizei cobertor dobrado. Aí me perguntaram se eu poderia utilizar um tapete. Pode usar um tapete, sim, não tem problema. Tanto que hoje eu estou usando um tapete para que vocês vejam que também é possível utilizar um tapete, né? Não tem problema algum. Aquele tapete mais felpudo, que é um pouquinho mais altinho, é até melhor. Se eu recomendo, né, uma outra pergunta que teve, se eu recomendo fazer aula no piso, não recomendo, por conta do impacto, é muito grande, tá? Então, é interessante mesmo você colocar um tapete, um cobertor dobrado, alguma coisa que ficar um pouquinho fofinho, para diminuir um pouco esse impacto que você tem na coluna, tá? Ou no seu cóccix, no próprio pé, quando você está apoiado, enfim, tá? Então, essas são algumas informações que me perguntaram via direct, que eu acho que é interessante fazer. Uma outra dúvida, Flávio, eu tenho hernia de disco, né? Eu posso fazer isso? Gente, cabe lembrar que essa aula de Pilates em casa não é um trabalho personalizado como eu faço nos nossos estúdios, né? Como eu faço, a professora Bruna faz, a professora Ive faz, ou a professora Camila faz. Isso aqui é um trabalho que eu trabalho alongamentos e fortalecimentos e mobilidade de coluna. Não é um trabalho focado, tá? Por isso que o estúdio ele é muito mais recomendado do que até mesmo as aulas em academia, aula de Pilates solo. Essas aulas que eu estou passando para vocês em casa são aulas que vocês vão fazer para que vocês não fiquem sem movimentação, tá? Pode fazer? Sim, pode fazer. Eu estou fazendo aula para vocês que vocês não tenham que se preocupar em algum tipo mas eu tenho uma restrição, uma coisa do tipo. A única informação que eu passo para vocês é, se vocês estiverem executando da forma que eu faço, né, bem correto, com um tempo adequado, uma respiração controlada, um movimento certinho, sentiu desconforto para aquele movimento e faz o próximo, não tem problema nenhum. Desconforto que eu falo por exemplo, uma dor aguda na coluna, tá? E não aquela dor de fortalecimento. Quem já faz aula com a gente, né, quem já faz um treino, na verdade, consegue diferenciar uma dor aguda, né, de uma dor, por exemplo, de um alongamento ou de um fortalecimento. Por isso que nas aulas eu sempre falo qual musculatura que vai estar envolvido, né, qual músculo que eu vou envolver durante aquele exercício, tá? Pode fazer sim, não tem problema, respeite os seus limites, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Qualquer desconforto, descontinue aquele exercício e faça um outro, tá? Desconforto que eu falo são dores anormais, não do treino específico, tudo bem? E aí, continuando nessa semana, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase realmente para um trabalho de mobilidade de coluna e um trabalho de alongamento, né? Nós estamos alguns dias, muito tempo sentado em casa, muita gente no home office, então eu vou focar um pouquinho mais nisso, tá? Vou continuar trabalhando ainda mobilidade de coluna e alongamento, tudo bem? Então vamos lá, sentados, né? Uma das pernas vai ficar afastada lá para a lateral e a outra perna ela fica na frente. Então, se você reparar, as minhas duas pernas formam um V e eu vou dobrar um dos dois joelhos. Vou flexionar os meus dois joelhos, tá? Esse braço aqui, ó, ele permanece na linha do meu ombro, tudo bem? E o outro braço descansa lá no chão. O movimento é uma leve mobilidade lateral de coluna, tá? Manter as duas pernas estabilizadas e
E esse braço mantém sempre na mesma linha, ok? Abdômen contraído. E aí eu faço o mesmo para o outro lado. Mantenho a perna em diagonal. Quanto mais eu afastar essa perna, melhor. A outra na frente. E aí a mesma coisa. Esse braço estabilizado. Bumbum sempre mantém apoiadinho no chão, ok? Fez, né, de 8 a 12 repetições e agora eu mantenho as minhas duas pernas flexionadas, ok? As duas mãos do lado do quadril, um simples alongamento, um pouquinho maior o movimento de cadeia lateral. Os dois ombros relaxados, abdômen contraído, peitoral bem aberto, movimento sem tirar o bumbum do chão. E aí você vai alternando. Ok? Sentado no seu tapete, pega-se o bumbum, ó, dá aquela puxada para trás, senta bem nos ossinhos do bumbum, tá? Mantém a coluna bem retinha, não pode ficar assim, ó, relaxado, tá? Mantém a coluna bem retinha. E os braços vão, ó, lá para frente, linha do ombro. Mobiliza a parte da cervical, do pescoço, cabeça, desceu. Arredonda a coluna, mão em direção ao pé. Sobe de novo, tronco alinhado. As duas mãos na linha do ombro. Mobiliza a cervical. Sempre de 8 a 12. Ok? E aí, ó, um trabalho um pouquinho mais difícil. Vou até cruzar essa perna, tá mais fácil para vocês enxergarem aí na câmera, tá? Coloquei uma perna do lado, a outra na frente, tá? Essa daqui é a posição. Se você olhar de frente, eu tô assim, ó. Uma perna do lado e uma na frente, certo? Acho um ponto de equilíbrio, sento retinho, mesma coisa. Inspira, solta o ar, vai lá para frente. E aí você vai trocar o lado. Faz o mesmo para o outro lado. Sempre dos dois lados. Tudo bem? E agora eu vou usar uma toalhinha de rosto qualquer, tá? Aquela toalhinha basiquinha que você tem em casa, pode ser ela mesma, não tem problema, tá? O que eu vou fazer, ó? Uma toalha de rosto, tá? Aquela basiquinha. Eu quero alongar um pouquinho a minha panturrilha.
essa parte aqui, ó, batatinha da perna, como dizem, tá? Você pode dobrar sua toalha, deixar ela um pouquinho mais organizada, e aí, ó, você vai deixar sua panturrilha encostada no chão. Coluna mais retinha quando você conseguir, tá? Levantei um pouquinho a pontinha do pé, e aí eu puxo pra você. Só você puxar. Puxa pra você. Vai alongar bastante a panturrilha. Pode tirar um pouquinho do chão, não tem problema. Inclusive deve tirar do chão. Relaxei. E aí, ó, puxo, alinhei a coluna, perna subir um pouquinho. Troco o lado. Deixa a perna encostada um pouquinho. E aí, coluna arredondada. Subi, alonguei, alinhei a coluna. Algumas pessoas têm aquela faixa elástica em casa, pode utilizar, tá? Não tem problema. Também é uma forma de você conseguir enfatizar o alongamento, tá? Próximo, o mais retinho que você conseguir. Então, ó, deixa uma perna flexionada, a de baixo apoiada no chão, de cima dobrada, e aí, ó, vai lá pra frente. Desce, arredondou bem a coluna. E aí, troca. Sentei em cima dos isquios, joelho flexionado, e aí estendi. Tudo bem? Uma toalhinha normal do dia a dia, tá? E agora, sentado em cima dos isquios ainda. Alongar um pouquinho o peitoral, tá? O braço, ó, vai lá pra frente. E aí você vai trazer esses braços pra trás, ó. Coluna bem retinha, pode forçar um pouquinho mais até ir para trás. Deixa eu fazer de frente para vocês agora. Perna estendida. E aí, ó. O braço passa da sua cabeça. Deixa uma leve flexão de cotovelos. Ok? E é isso aí, gente. Hoje foi uma aula bem tranquilinha, bem light. Lembrando que vocês sempre precisam fazer exatamente no limite de vocês, tá? Nunca extrapole esse limite e qualquer dúvida